Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa teologia sistemática, a pedido de um irmão que ele, nos comentários, pediu para eu fazer o segundo vídeo dessa preciosidade. E aqui está. Se você não assistiu o primeiro vídeo, por gentileza, assista lá o primeiro vídeo, pois lá está, eu mostro o sumário, eu mostro o currículo acadêmico do Alistair McGrath, eu falo das mudanças dessa nova edição, revisada e ampliada em português, que foi lançada em maio de 2021, portanto, irá fazer 3 anos. 3 anos. E as antigas edições, não tinham um capítulo específico sobre a pessoa do Espírito Santo. Nessa nova edição em português, que essa edição, que é, como eu falei, de 2021, revisada e ampliada, na verdade é a 6ª edição em inglês, aonde o Alistair McGrath, ele incluiu um capítulo específico sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso eu falei lá no primeiro vídeo. Tá? Então assista lá o primeiro vídeo, que está top. Então, nas edições anteriores, você não tinha um capítulo específico sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Nas edições passadas, ele trabalhava a pessoa do Espírito Santo no capítulo sobre a Trindade. Nessa aqui não. Nessa aqui você tem um capítulo específico, que eu mostrei lá o capítulo, no primeiro vídeo, sobre a pessoa do Espírito Santo, que é top. Show de bola, show de bola. E aqui nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando para vocês mais detalhes. Não vou mostrar de novo o sumário, porque eu já mostrei no primeiro vídeo. E também não estarei mostrando o currículo acadêmico do McGrath, porque eu também já mostrei lá no primeiro vídeo, e ele é muito conhecido, né? O Alistair McGrath é muito conhecido, renomado, reconhecido, tanto na área teológica, como na sua área secular, que ele é doutor em biofísica, né? Ele é doutor, ele é pós-doutorado, né? Ele tem pós-doutorado em biofísica molecular. Então, o camarada tem um currículo pesado. E aqui, queridos, eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes, como por exemplo aqui, ó. Nessa obra, você tem uma pegada histórica, né? Todos os capítulos ele vai trabalhar essa pegada histórica, também filosófica, de uma maneira maravilhosa. No final, você tem aqui, ó, deixa eu pegar para vocês, alguns detalhes importantes, como aqui os mapas, quadros, figuras. Deixa eu pegar aqui as figuras para vocês verem rapidamente. Se você for aqui na página 54, você vai ter o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico na história da igreja, né? Que aconteceu em 325 e foi convocado pelo imperador Constantino. Então, página 54. Você vem aqui na página 54, você tem aqui a foto. Está em preto e branco, né? Do Concílio de Nicéia. Está aqui a foto dos bispos, né? Reunidos ali em Nicéia. Se você pegar de novo aqui as figuras, vamos lá de novo, rapidamente, mostrar para vocês mais uma figura, tem bastante aqui. Você também tem mapas e quadros, né? Deixa eu pegar aqui mais uma figura, rapidamente, bastante aqui. Cadê? Crucificação, abordagem oriental,
Concílio Vaticano II. Cadê? Aqui, ó. As funções teológicas da Eucaristia. As funções teológicas da Eucaristia. Página 622. Então você vem aqui na página 622. Eu mostrei também a quantidade de páginas dessa obra no primeiro vídeo. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Ó. O total de páginas está aqui, ó, 728 páginas, o total dessa nova edição revisada e ampliada. Aqui, ó, que você tem quadro sobre a ceia, né? A Eucaristia para os católicos. Para nós protestantes, é a ceia do Senhor. Para os católicos, Eucaristia. Okay, as funções teológicas da Eucaristia. Olha aqui, ó. Você tem lembrança, que é rememorando os eventos de fundação da fé, a cruz e a ressurreição. Você tem outra aqui, ó, a questão pessoal, né? Você tem a questão passada, a questão pessoal, que confirma a fé pessoal no indivíduo, lembra os cristãos das promessas e compromissos de Deus. Tá? Aqui você tem um coletivo, que confirma o compromisso na comunidade cristã, lembra os cristãos de sua fé e comunhão compartilhada. Você tem o futuro, né? A expectativa futura, que é a antecipação. Olha adiante para a adoração no céu, o banquete messiânico, o jantar de casamento do Cordeiro. Nós sabemos que a última ceia será no céu, entre Cristo e a sua igreja. Tá? Então você tem passado, presente e futuro. A ceia, passado, presente e futuro. Maravilhoso, né? As funções teológicas da ceia, da Eucaristia. Show de bola. E aqui ele vai trabalhar um por um. Como antecipação, olhando adiante. Que ele trabalha os sacramentos, né? Batismo e a ceia. Depois você tem afirmando a fé individual, afirmando o pertencimento a uma coletividade, tá? A Eucaristia, a questão da presença real, que ele vai trabalhar as questões lá, as polêmicas em relação à ceia, né? A transubstanciação, a substanciação, a presença real, as questões que envolveram a ceia aí no decorrer da história da igreja. Lembrando que para os católicos eles defendem, e para nós cristãos protestantes é equivocado, eles defendem a ideia da transubstanciação, que ali o pão é a carne de Cristo, literalmente, e o sangue e o vinho representa o sangue de Cristo, literalmente. Nós sabemos que não é apenas um símbolo, é uma representação. Mas a Igreja Católica defende a ideia da transubstanciação. Show de bola. Vou mostrar para vocês aqui mais algumas coisinhas. Deixa eu pegar aqui o capítulo sobre a Trindade. Cadê? Trindade. O capítulo 12 eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, né? Que é justamente o que mudou nessa nova edição, que é esse capítulo específico sobre a pessoa do Espírito Santo. E o capítulo 13 você tem a Trindade. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, página 481. 481. Vamos lá. Aqui a Trindade. No final de cada capítulo você vai ter perguntas, né? Como aqui o final do capítulo 12, né? Você tem perguntas que vai testar aí os seus conhecimentos.
sobre o capítulo que você acabou de ler. Então, Trindade. Ele começa abordando aqui uma introdução, abordagem à doutrina da Trindade, abordagem à doutrina cristã da Trindade, a aparente falta de lógica da doutrina. Aí ele vai trabalhar sempre a pegada histórica. É aqui que está a cereja do bolo dessa obra, né? Que o Alistair McGrath, ele é especialista, tá? Ele é um erudito em história da igreja. Então, além de ele trabalhar as doutrinas, as principais doutrinas, né, que toda a sistemática trabalha, ele tem essa pegada histórica maravilhosa. Maravilhosa. Trabalhando aí as principais questões. Esse caso aqui que envolve a Trindade, tão debatida, tão polêmica, mas bíblica, né? É bíblica. Então ele começa a trabalhar o contexto histórico aqui, ó. Não dá para ler por causa do tempo, tá? Depois ele vai trabalhar a Trindade como uma declaração sobre Jesus Cristo. Aqui ele vai usar os termos que foram usados nos debates dos concílios ecumênicos, principalmente em Nicéia, como o termo aqui, ó, homoousios, né, que os bispos ali defenderam que Jesus tem a mesma substância que o Pai, que é a palavra grega aqui, ó, homoousios, a mesma essência, a mesma substância. Já os arianos, né, a heresia de Ario, que ensinava que Jesus era um Deus criado, ele foi a primeira criatura criada pelo Pai, eles defendiam uma outra questão, que é essa palavrinha aqui, ó, homoiousios. Esse I aqui muda tudo, que ele tinha uma substância não igual ao Pai, mas a substância similar, tá? Parecida, inferior. E o debate pegou fogo ali, e o que prevaleceu foi essa palavrinha aqui, ó. O Filho tem a mesma essência, o Filho tem a mesma característica que o Pai. O Filho é homoousios, a mesma substância que o Pai, não substância similar, como diziam os arianos. Show de bola. Então, para você dar aula, para você dar uma palestra, um estudo sobre qualquer assunto que ele trabalha aqui, é maravilhoso, porque você tem a pegada histórica. Depois, ó, a Trindade como uma declaração sobre Deus, o Deus cristão, a Trindade como uma declaração sobre Deus cristão, o Deus cristão, as críticas islâmicas à doutrina da Trindade. Sabemos que o islamismo é radicalmente contra essa doutrina, né? Eles são monoteístas rígidos, só creem em Alá. Inclusive, lá no Domo da Rocha, que fica no lugar do templo que Herodes ampliou, Herodes o Grande ampliou, que hoje você só tem ali as ruínas, né? As ruínas do templo. Você tem lá uma declaração que está em árabe, dizendo assim: Alá é o único Deus e ele não tem um filho. Alá é o único Deus e ele não tem um filho. Que é uma declaração explícita contra o cristianismo. Então, as críticas islâmicas à doutrina da Trindade. Ele fala um pouquinho aqui, depois ele vai fundamentar os fundamentos bíblicos da doutrina da Trindade. Depois ele vai trabalhar o desenvolvimento histórico dessa doutrina. Depois, ó, ele vai trabalhar aqui de maneira espetacular o surgimento do vocabulário trinitário. E vai citar aqui o famoso Tertuliano, né? Que foi ele que cunhou o termo Trindade. Nós sabemos que o nome Trindade não está na Bíblia, o nome Trindade, mas o conceito está. O conceito é bíblico. E quem trouxe esse conceito, ou quem criou essa palavra Trindade, foi Tertuliano. Olha só. Vai falar aqui, ó. Podemos alegar que Tertuliano foi o teólogo responsável pelo desenvolvimento da terminologia característica da Trindade. De acordo com certas análises, ele foi o responsável pela criação de 509 substantivos, 284 novos adjetivos
e 161 novos verbos na língua latina, que ele falava latim. Felizmente, nem todos parecem ter sido incorporados. Portanto, não nos surpreende o fato de uma enxurrada de novos termos ter surgido quando ele voltou sua atenção para a doutrina da Trindade. Três deles são de especial importância, que é a palavra trinitas, que é a palavra persona e a palavra substantia. Essas palavras trouxeram problemas, né? Porque Tertuliano falava latim. Aí você tinha bispos que falava o grego. Aí as palavras tinham outro significado e por aí vai. Mas você vê a importância desse camarada, Tertuliano. Né? A importância dele é fundamental nessa doutrina. Porque o conceito é bíblico. Está lá. Está lá. O conceito é bíblico. Então está aqui, Trinitas, que eu não vou ler por causa do tempo. Persona. O que ele queria dizer com essa expressão persona? O que ele queria dizer com a expressão substantia? Ele explica aqui. Depois, o surgimento dos conceitos trinitários, e vai trabalhando. A questão da pessoalidade de cada um, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A pericorese, que significa o relacionamento íntimo entre as pessoas da Trindade. Isso significa pericorese. Tá? A relação das três pessoas, íntima das três pessoas. Show de bola. Tá? Muito bom. Apropriação, outro termo. As críticas racionalistas ao trinitarianismo, a eclipse da Trindade, vai trabalhar aqui os anos de 1700 a 1900. A doutrina da Trindade, gente, sempre foi um problema para muita gente. Tá? Para muita gente, ela foi um problema. Muitos foram contra ela, e até hoje, né? E até hoje. Mas não tem como, porque ela é bíblica. O conceito é bíblico. O problema da visualização. Analogias para a Trindade. Então você tem várias analogias. Os pais da igreja, se você ler, eles trouxeram várias analogias para tentar explicar esse mistério. Porque é um mistério mesmo. Como Deus pode ser 3 em 1? Então, eles trouxeram analogias para facilitar o entendimento acerca dessa doutrina. Você tem aqui a analogia de uma nascente, fonte, corrente de água. Você tem a analogia de uma corrente, eu não vou ler por causa do tempo, tá? Analogia de um arco-íris, que Gregório trouxe essa questão, né? Depois você vai ter aqui, as abordagens econômica e essencial para a Trindade. Trindade econômica, o que significa isso? A economia da Trindade, o que significa isso? Tudo isso aqui ele vai explicar para você de maneira fácil de se compreender. 2 heresias relativas à Trindade. Teve várias heresias, né? Inclusive aqui no canal eu fiz uma série respondendo inscritos. Um irmão me perguntou e eu fiz uma série respondendo, falando sobre várias heresias cristológicas. Várias. Aqui o Margaret vai trabalhar 2, né? O modalismo, também chamado aí de unicismo. Então, modalismo cronológico e funcional. O que é modalismo cronológico? O que é o modalismo funcional? Depois ele vai trabalhar aqui, o triteísmo, a ideia de 3 deuses. Triteísmo. Muita gente falou, não, vocês são politeístas, vocês adoram 3 deuses. Aí traz a ideia do triteísmo, né? E não é isso que a Bíblia ensina. Não é 3 deuses. Não é 3 deuses. Quem fala isso nunca entendeu o que é Trindade. Mas sempre os cristãos, até hoje, né, nós, trinitarianos, somos acusados de triteísmo, de adorar 3 deuses.
e não é verdade. A Trindade, 6 abordagens, clássica e contemporânea. Ele vai trazer os pais capadócios, Agostinho de Hipona, sua famosa obra sobre a Trindade. Ele falou e ele ensinou que o Espírito Santo, né, é o elo de amor entre o Pai e o Filho. Show de bola. Karl Barth, Karl Rahner, John McCarry, nome bonito, né? John McCarry. Se eu pronunciei errado, perdão aí. Mas acho que é assim, McCarry. Nome invocado esse aqui. E o Robert Jenson. A questão aí da Trindade. Depois você tem aqui, ó, algumas discussões sobre a Trindade na teologia recente. Tá? Vai citar Schleiermacher, que isso aqui ele é chamado pai da teologia liberal, né? O alemão. Jürgen Moltmann está vivo ainda, sobre a Trindade social. Depois ele vai trabalhar, ó, Eberhard Janhel, sobre a Trindade e a metafísica. Nome complicado, né? Catherine Maury Lagunha, se eu pronunciei errado, perdão. Esse nome aqui é difícil às vezes de pronunciar, viu? Vai falar sobre a Trindade e a salvação. Sarah Coakley, sobre o feminismo e a Trindade. A concepção feminista, né? Que é completamente equivocada, mas ele traz aqui também, para você entender. Então, gente, olha, o renascimento trinitário, alguns exemplos. Uma teologia trinitária da missão, uma teologia trinitária da adoração, uma teologia trinitária da expiação, tá? E uma eclesiologia trinitária. Eclesiologia, nós sabemos que é a doutrina da igreja. E sempre, todos os capítulos, ele termina com perguntas, testando aí seus conhecimentos sobre o capítulo abordado. Tá certo? Então, meu Deus do céu. Então, veja que é bem esmiuçado. E um livro tem 728 páginas. Então, ele pega os principais conceitos de todas as matérias e ele traz, como eu falei para vocês, sempre a pegada histórica, abordando ali a historicidade, os principais teólogos, citando os pais da igreja, né, teólogos medievais e por aí vai. Isso ele vai fazer em todos os capítulos. Deixa eu pegar aqui rapidamente uma pessoa de Cristo aqui, ó. Cristologia, que é o capítulo 10, que é a pessoa de Cristo. Sempre traz aqui uma pegada, uma introdução, né? E tem uma pegada histórica, que é a teologia sistemática histórica e filosófica. Então, o nome faz jus àquilo que ele aborda, né? Então, o lugar de Jesus Cristo na teologia cristã. Jesus Cristo é o ponto de partida histórico para o cristianismo. Deus se revela em Cristo Jesus. O Evangelho de João traz esse conceito de maneira clara. Você vê o Pai, você vê o rosto no Pai, você vê as características do Pai na pessoa do Filho. Jesus Cristo é o portador da salvação. Jesus Cristo define o modelo da vida redimida. Títulos cristológicos no Novo Testamento. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Como Messias, ou ungido, né? Que o termo grego Christos significa ungido. Filho de Deus. Essa expressão vai aparecer bastante, principalmente nos sinóticos. Ou filho do homem, que fala da sua plena humanidade.
Ele trabalha aqui a questão de Daniel, né, que traz essa expressão também. Daniel traz essa expressão. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, né? A expressão filho do homem. Faz referência ao Messias, ao Cristo, né? A Cristo Jesus. Ó, o Senhor, tá? Que é um pronome. Definido, né? O Senhor. Como aqui também, ó, o Salvador. Então, meu irmão, Deus. O Novo Testamento traz Jesus como Deus. Ele trabalha aqui o texto de João, capítulo 20, versículo 28. O texto de João, capítulo 1, versículo 1, muito conhecido. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é adorado. Jesus revela a Deus. O debate patrístico sobre a pessoa de Cristo. Olha só, as primeiras investigações, tá? Ebionismo e docetismo, duas seitas, né? Sobre Cristo. Você teve outras aí, né? Como apolinarianismo, monofisismo e por aí vai. Tantas heresias surgiram acerca da pessoa de Cristo e até hoje surge, né? Até hoje surge. Até hoje você tem heresias aí sobre Cristo. Justino Marte, tá? O Logos da Cristologia, o pensamento dele sobre Cristo. Depois Ário de Alexandria, que ensinava, né? O que desencadeou o pensamento dele sobre Cristo, desencadeou o primeiro concílio ecumênico, convocado por Constantino, em Nicéia, em 325, que ele ensinava que Jesus era a primeira criatura criada, né? A mais excelente criatura já criada, e causou um problema enorme, porque se Jesus é criado, ele é um Deus inferior, ele é um Deus menor. Ele não foi criado, ele sempre existiu, junto ao Pai. Aqui, ó, Ário, Jesus Cristo como supremo entre as criaturas. Aqui ele vai trabalhar o pensamento de Ário. Então, para você que vai dar uma aula sobre heresias cristológicas, meu Deus do céu, isso aqui cai com uma luva, né? Ó, grande Atanásio, bispo de Alexandria, né? Atanásio, Jesus Cristo como Deus encarnado. Inclusive ele tem uma obra, né, que ele escreveu contra os arianos, a encarnação do Verbo, onde ele combate as heresias arianas. Atanásio. A escola de Alexandria, apolinarianismo e suas críticas. Vai falar sobre o bispo Apolinário, que criou uma heresia terrível, né? Falando que em Cristo só havia a mente divina, tá? A mente divina. Que a mente divina sobrepujou, absorveu a mente humana de Jesus. Isso é um erro crasso, grotesco, que se você fala que ele tinha apenas uma mente divina, então ele não era homem. Nós sabemos que ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ele trabalha aqui essa questão de Apolinário, a heresia de Apolinário, a escola de Antioquia. A escola de Alexandria é a chamada escola alegórica. A escola de Antioquia ela é chamada escola literal. Aqui as concepções, né, de ambas as escolas acerca de Cristo, como Alexandria. O Logos assume uma natureza humana genérica, a concepção antioquena, de Antioquia. O Logos assume a forma de um ser humano específico. Então, você tinha aí concepções diferentes de ambas as escolas. A comunicação dos atributos, que significa em latim, né, communicatio idiomato, a comunicação dos atributos. Os atributos divinos foram comunicados à natureza humana e os atributos humanos foram comunicados à natureza divina. Se uniram, se mesclaram para nunca mais se dividir.
Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Então, olha, o Concílio de Calcedônia, o quarto concílio ecumênico, que aconteceu em 451. E por aí vai. Depois ele vai trabalhar com histologia medieval. Então, é bem detalhado, gente. Bem detalhado. Então, para você que quer dar aula, estudos, né, sobre cristologia, trindade ou qualquer assunto aí que envolve a sistemática, essa obra é maravilhosa. E se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas impressões, tá bom? Se vocês gostaram ou não gostaram, tá certo? Deus em Cristo vos abençoe. Se inscreva no canal aí, né? Divulgue esse humilde canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de boas obras, de obras teológicas tops, tá bom? Que Deus em Cristo continue derramando as copiosas bênçãos celestiais sobre a vida de vocês. Até os próximos vídeos, querendo Deus.